Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos de 6 até 11. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Oremos a Deus. Amado Deus, enviaste a nós o Teu Espírito Santo. Por ele nos lembras de Teu Filho Jesus Cristo, nos animas, nos defendes, nos reúnes. Que do Teu Santo Espírito, ó Senhor, nos venha a luz para a compreensão da Tua palavra e a coragem para a vivência dela. Por Cristo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todas nós. Amém. Nós ouvimos a leitura do Evangelho de João no capítulo 7. O povo está reunido para a festa dos tabernáculos. Celebra a ajuda recebida de Deus quando da saída do Egito e caminhada no deserto em direção à terra onde mana leite e mel. Jesus participa desta festa e nela se apresenta como sendo a água viva. Matar a sede no deserto exige esforço. Significa ir atrás de água e não ter a certeza de encontrá-la. É assim quem vive pela lei. Faz esforços para cumpri-la e não tem certeza do perdão e da salvação. Ao apresentar-se como a água viva, Jesus lembra de Moisés que fez verter água da rocha para saciar a sede do povo. O cuidado gracioso que Deus ofereceu salvou vidas. Agora ele, Cristo, é essa dádiva graciosa que não só saciará a sede das pessoas, como as fará transbordar. Naturalmente, Cristo não fala aqui da água física, H2O, mas da sede de sentido, da sede por Deus. Cristo não só saciará esta busca por sentido e por Deus, como fará as pessoas transbordarem de sentido e de Deus. Do seu interior fluirão rios de água viva. Esta ação graciosa não será fruto do nosso esforço, mas fruto da ação do Espírito Santo em nós. Ouvimos também a leitura de Atos dos Apóstolos. Atos descreve a forma como os discípulos receberam o Espírito Santo, como as pessoas ao redor deles sentiram a chegada do Espírito Santo e como o Espírito Santo moldou nos discípulos um movimento, um jeito de viver e pregar o Evangelho que hoje chamamos de igreja. Percebam que os discípulos, assim como nós também hoje, estavam em uma casa. Assim como nós, também eles estavam com medo.
Assim como nós, também eles se perguntaram: o que será do nosso amanhã? Há sentido ainda de vida? O medo prudente faz recolher-se. E no que se recolhem, Deus se torna presença pelo Espírito Santo. E ao se tornar presença pelo Espírito Santo, Deus provoca imediatamente 3 efeitos nos discípulos. O primeiro efeito, eles perdem o medo do que ameaça e são tomados de um sentimento animador, encorajador, impulsionador, um sentimento de vida. A ameaça se afasta, a vida aparece. Uma coragem vem de dentro e dá um novo sentido para o que é vivido. A vida passa a ser moldada pelo que vem de dentro e não pela ameaça que vem de fora. O segundo efeito é o da pertença. Não estamos sozinhos. Deus está conosco. Em sua mão, seguros e seguras, nós estamos. E o terceiro efeito deixa clara a missão: falar das grandezas de Deus na língua e forma que as pessoas conseguem entender. A primeira notícia boa, irmãos e irmãs, então é essa: Deus está aqui. Ele não nos abandonou no tempo de pandemia. A segunda notícia boa é essa de que você, eu, nós podemos invocá-lo em oração e fazer como o Espírito Santo e com Deus uma experiência pessoal. Invoque-o e ele te ouvirá. E a terceira notícia consiste em dar-se conta que Deus nos faz um pedido. Anuncia as minhas grandezas. Deste pedido decorre uma tarefa que a igreja chama de profética. A grandeza da justiça de Deus é sentida quando a injustiça é enfrentada e deixa de existir. A grandeza do amor de Deus é experimentada quando o ódio é enfrentado e deixa de existir. O Espírito Santo mantém viva a mensagem de Jesus Cristo ao enfrentamento do pecado, mantém vivo o desejo de vida abundante e salvação para todas as pessoas. Irmãos e irmãs na fé em Cristo, pandemia, isolamento social, tempo de uma experiência muito intensa consigo mesmo, com a ameaça da morte, da perda de seguranças, da perda da normalidade que estávamos acostumados e acostumadas a viver. Então fiz-me uma pergunta: como as pessoas neste tempo experimentam e recebem o Espírito Santo? Que igreja o Espírito Santo cria e molda neste tempo de pandemia? Confesso que comecei a sonhar e imaginar a igreja luterana que gostaria de ver acontecer, já desde agora e também depois do isolamento social. E ela, em meus sonhos, tem 3 lugares principais: o lugar da casa, o lugar da rua e o lugar do templo. A quarentena faz todos nós ficar mais tempo em casa. Agora é a hora da casa, é a hora da igreja nas casas. Estamos em casa como os discípulos estavam em casa e talvez até com medo. A casa nos é um espaço privilegiado, tão privilegiado que o chamamos de lar. É privilegiado porque compartilhamos esse tempo na casa com pessoas que amamos. Por isso é um espaço acolhedor, um espaço restaurador e desejamos
seja também um espaço seguro. A casa é também um espaço de fé, virou uma espécie de extensão da comunidade. É da casa que participamos do culto, dos estudos bíblicos e também das decisões que são tomadas da comunidade. É um espaço de fé, mas é um espaço de fé também de ensino desta fé aos nossos filhos e filhas. Esta dimensão do ser igreja eu quero aqui destacar. É no ambiente da casa que ensinamos a orar, a arte de ler o texto bíblico, a confessionalidade luterana e os valores de Cristo que cultivamos. É na casa que ensinamos a espiritualidade e ensaiamos a vivência da fé em um pequeno grupo familiar. E esta experiência, ela será multiplicada no grupo maior chamado comunidade e também no grupo maior chamado sociedade. Na história da igreja, lembre-se, a casa sempre foi um espaço privilegiado de anúncio do Evangelho. Lembre-se de Paulo, que ao reunir pessoas em casas, deu início a várias comunidades cristãs. Lembre-se de Lutero, que ao escrever o Catecismo Menor e Maior, os escreveu para que os pais tivessem subsídios para o ensino da fé dos seus filhos e filhas. Olhemos para a história de nossas comunidades. Quantas iniciaram sua história no ambiente da casa? Que igreja sonho seja edificada pelo Espírito Santo? Uma igreja que se reúne, ensina e vive a fé na casa. Oro para que a casa seja de novo o espaço onde a fé é ensinada e transmitida para uma nova geração, onde a oração é feita e a palavra é meditada, um lugar onde o amor ao próximo é ensinado e o cuidado com a vizinhança é exercido. A mobília desta igreja nas casas será a cadeira, o sofá, o quarto, a Bíblia, o inário, as boas conversas à mesa e as crianças correndo ao redor dela. Aqui gesta-se o novo ânimo, o novo impulso, um novo encantamento. Aqui gesta-se a fé e a confiança de que na pandemia do coronavírus não estamos sozinhos, que Deus vai ajudar a descobrir uma vacina e que Ele, não políticos de ocasião, é o Senhor da história. Da casa fluem rios de água viva. O Espírito Santo também cria a igreja da rua, a igreja da cidade, a igreja do cotidiano. Depois de 2 meses, nós queremos sair de casa. É hora, porque uma boa parte da nossa vida acontece fora de casa. E é aqui, na dimensão da vida, na rua, que nós proclamamos o Espírito Santo que cria a igreja misericordiosa e profética. A igreja profética, ela também pode ser chamada de protestante. E ela é protestante porque faz perguntas, a exemplo do que Martim Lutero fez. A igreja profética, a igreja protestante, ela tem uma pergunta-chave. O que significa isto? É a pergunta que Martim Lutero fez sempre depois de cada um dos mandamentos. Ainda hoje cabe perguntar: o que significa isto ter um Deus? O que significa isto guardar o dia de descanso? O que significa isto não matar em tempos onde as mortes por coronavírus são milhares? O que significa isto não cobiçar numa época em que o livre mercado atua como quer? O que significa isto não mentir e não enganar num tempo em que as fake news estão aí? Muitas perguntas, poucas respostas. A igreja profética, ela é assim. Ela está a caminho. Ela está em busca. Ela não vive de certezas. Ela busca o Deus da vida, o Deus da justiça e o Deus da misericórdia. A igreja da rua, da cidade, do cotidiano, ela é também misericordiosa.
As pessoas estão na rua, correm para cima e para baixo. Aqui a vida acontece. Correm atrás de médico, procuram um trabalho, querem ganhar o sustento da vida e precisam ganhar o sustento da vida. Por vezes elas perambulam sem rumo e sem direção. É a muvuca, é a busca. E tudo o que querem é encontrar um ombro amigo, um consolo amigo, alguém misericordioso e que ajude. Jesus foi misericordioso. Ele olhou para as pessoas doentes, para o leproso, para o coxo, e esteve aí para elas. Nós podemos olhar para as pessoas desempregadas, as pessoas famintas, as pessoas pobres, as pessoas que buscam por uma ajuda, as pessoas idosas, as pessoas enganadas na sua fé. O Espírito Santo ensina que não há um só lugar privilegiado para pregar o Evangelho. O Evangelho está ali onde a misericórdia alcança as pessoas. Ore pedindo a Deus por misericórdia. E então, do seu interior, fluirão rios de misericórdia que gestam esperança, perdão, vida nova e salvação. Nós somos igreja que se reúne no templo, mesmo que agora não seja possível. Na igreja pós-pandemia que sonho, os cultos virtuais eles vão continuar. Talvez o templo mude um pouco a sua função, mas ele tem o seu lugar importante na expressão da fé. Ele é o lugar da comunhão, do encontro das pessoas de fé, das nossas rodas de conversa, dos grupos de interesse, da nossa festa comunitária. Sim, queremos e precisamos de uma casa para orarmos juntos e um lugar para nos encontrarmos e dar o abraço que hoje nos falta. Este é o lugar do templo, da vivência coletiva da fé. O templo é também lugar de comunhão de Deus conosco. No templo, os ritos e inspirações da comunitariedade ganham um espaço privilegiado. É um encontro com Deus na Santa Ceia, no batismo, na partilha da palavra, no louvor, na oração e no lavar os pés. É um lugar privilegiado, não exclusivo, mas privilegiado, onde Deus se encontra conosco. Do templo fluirão rios de água viva em forma de comunhão. Deus, em sua graça, nos guarde. Amém.